paz do Senhor, meu irmão, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Com você, mais uma oportunidade que nós temos de cultuar o nosso Deus no ministério Guiando o Rebanho. Quero louvar a Deus pela sua vida e orar para nós iniciarmos mais este culto. Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente, que você possa adorar a Deus conosco pelos louvores, que você possa receber a mensagem desta noite para a sua edificação. E hoje é Santa Ceia, nosso culto, nós vamos também cear, participar da comunhão, do pão e do cálice do Senhor até que Ele venha. Convido você para vir participar com a gente, Rua Quitânia, lote 16, quadra 6, bem perto do seu coração, CEP 23071-200, fácil de achar. Qualquer Uber deixa você aqui na porta. Deus te abençoe. Vamos adorar o Senhor com este culto abençoado. O universo
seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, sim. Cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Aleluia, bendito seja o nosso Deus, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Bendito seja o Senhor, que é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia, glória a Deus. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. Deu seu sangue, derramou de graça. Aquela vida dolorosa se entregou. Eu não mereço, a sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, eu me rendo. Eu sei que não é uma estrela, amanhã voltei de Deus, tão da vida, esse vida mais grande, é o Shaddai Santo, Israel, luz do mundo, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, eu me rendo. Deus teu amor é uma estrela, amanhã voltei de Deus, bom da vida, disse, vida mais grande, é o Shaddai Santo, Israel, luz do mundo, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Santo é o Senhor nosso Deus, a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Ele é digno de ser louvado e adorado. Vamos ainda mais no louvor e logo depois nós vamos prosseguir com o culto que Deus tem nos dado, esta rica oportunidade. Aleluia! Bendito seja o Senhor nosso Deus, que nos deu tão poderosa salvação em Cristo Jesus, o nosso Yeshua. Yeshua, Yeshua,
esperando para dançar. Yeshua, Yeshua. Esperando para dançar, ele vem saudando sobre os montes de Jerusalém. Sou a noiva apaixonada, te esperando para dançar. Yeshua, Ele a honra, a glória e todo o louvor. Bendito seja o nosso Deus. Aleluia. Quero convidar você para ser participante do nosso Ministério de Missões. Você que ainda vai assistir essa live, você está recebendo um convite do pastor Américo. Seja parceiro desse ministério. Depois você entra lá no Facebook do pastor Américo, dá uma olhada na obra que Deus está realizando ali em Moçambique, quantos pastores nós estamos ajudando. E eu quero convidar você para ser parceiro desse ministério. Venha investir no reino de Deus. A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quero convidar aqui o nosso irmão pastor Jorge, que estará orando pelo pregador da noite, e vai trazer uma palavra direto do coração de Deus para o nosso coração. Quero dizer que às vezes as pessoas falam: ah, o irmão vai trazer o recado de Deus. Não, ele não traz recado dele, ele vai trazer a palavra profética de Deus, que quem prega, as escrituras diz que quem prega é profeta do Altíssimo. O pregador é o verdadeiro profeta é o pregador. Agora, o dom profético que Deus usa esporadicamente, quando quer, aonde quer e quem quer, é outra coisa. Mas o profeta nas escrituras, pelo menos no Novo Testamento, é aquele que prega a palavra, que profetiza a vida pela palavra. Vamos receber o nosso pastor, orar pelo nosso obreiro Celso. Glória a Deus, a paz do Senhor. Vamos, estenda suas mãos para o servo do Senhor. Aleluia. Deus eterno Jesus Cristo, Pai querido e amado, bendito seja o seu nome. Aleluia. Está aqui o teu servo, irmão Celso, para ser usado como canal de bênção. Glória a Deus. Que o Senhor venha usar ele profundamente, Senhor, nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, venhamos estar com os corações abertos. Aleluia. Para recebermos a tua santa e fiel palavra. Em nome de Jesus. Peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças. Glória a Deus. Aleluia. Bom. Boa noite, irmãos. Amém? Amém. Deus Amém. abençoe a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre todos vocês e seus familiares. Nesse dia, já está passando, já está no final, né? Mas eu espero que todos tenham tido um maravilhoso Dia dos Pais, que você possa ter sido agraciado por ser honrado pelo seu filho. E aqui queremos tentar honrar o nosso Pai nos céus. Glória a Deus. Através da palavra de Deus. Aleluia. Amém? Bom, já há algum tempo que a gente vem trazendo algumas mensagens pela misericórdia de Deus e pela vontade do Espírito Santo aqui na nossa congregação. E hoje
a gente ficou de falar sobre o batismo do Espírito Santo, né? Então aqui eu separei diversas citações em relação a este assunto que estão na palavra de Deus. Por quê? Porque existe muita dúvida sobre esse assunto. Essa é a realidade. Muitas pessoas não entendem o que é o Espírito Santo, o que é o batismo do Espírito Santo, se todos que têm o Espírito Santo recebem automaticamente o batismo do Espírito Santo, o que é o selo do Espírito Santo. Então tem muitas pessoas que muitas vezes não entendem na profundidade, e eu quero, dentro da palavra, né, não dentro do meu conhecimento, mas dentro daquilo que o Senhor Jesus nos ensina, né, e os apóstolos, poder esclarecer para muitos aquilo que vocês têm de dúvida. Como hoje é Santa Ceia, talvez não dê para se falar tudo, mas eu vou tentar falar tudo aquilo que hoje o Espírito Santo guardou para a gente. Amém? Bom, primeira coisa, vamos ler muito a palavra. Então, você se prepara com a Bíblia e comece a anotar para a gente poder participar através dos versículos. Vamos iniciar com o primeiro versículo, em Mateus capítulo 3, versículo 11, onde já falamos sobre isso, mas a gente tem que reavivar para poder trazer novamente. Esse versículo diz o seguinte: eu batizo vocês com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quem, irmão Celso, falou isso? Foi o profeta João Batista. Ele trouxe essa palavra ensinando e falando a todos aqueles que vinham por ele ser batizados, para que aguardassem que viria alguém maior do que ele, que é o Senhor Jesus, e que ele traria um novo batismo, que o batismo que ele fazia era um batismo nas águas, onde levava as pessoas ao arrependimento. Essa foi a proposta desde o nascimento, que João Batista foi dado de Deus para João, para que João viesse a ser aquele que explanava, que divulgava, que levava essa boa nova da vinda do Messias que estava próximo naquele momento em Jerusalém e aquelas pessoas. Então, em Atos 1:4, a palavra de Deus diz assim o Senhor Jesus, tá? Depois que ele ressuscitou, ele junto aos discípulos, em Atos 1:4, ele diz: e comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, ao qual vocês ouviram de mim. Bom, que promessa é essa? Do que o Senhor Jesus está falando? Vamos fazer algumas observações. Jesus já tinha sido crucificado, morreu, venceu a morte, venceu o diabo, venceu todas as coisas e se apresentou novamente aos discípulos, né? E esses 40 dias que ele continuou junto com os discípulos, ele continuou a ensinar, apesar que a Bíblia não fala tanto das coisas que ele falou. Eu acredito até que ele meio que repassou as coisas e foi ensinando. Então você veja o seguinte: o Senhor Jesus, ele diz que eles deveriam aguardar o quê? A promessa do Pai. Então o batismo
com o Espírito Santo ao qual é prometido, que são diferentes. A gente vai esclarecer isso de você, para você, que existe a diferença entre o Espírito Santo e o que é o batismo do Espírito Santo. É uma promessa do Pai, ao qual o Senhor Jesus veio, né, obedecendo ao Pai, veio ratificar que isso ia acontecer. E ele fala com os discípulos: olha, aguardem em Jerusalém. Por quê? Porque para que o Espírito Santo viesse, era necessário que o Senhor Jesus voltasse e fosse assunto aos céus. Que a promessa vem para que depois que o Senhor Jesus retornasse ao Pai, tá? Então, seguindo, outro versículo, Lucas, capítulo 24, 49, versículo 49. O que diz? Diz assim: eis que envio sobre vocês a promessa do Pai. Permaneçam, pois, na cidade até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Olha o que ele diz: permaneçam na cidade até... Aqui ele está falando, tá? Antes, se eu não me engano, mas se eu não me engano, antes mesmo... Não, já é depois. Que ele veio novamente. Ele foi crucificado. Então ele pede: aguardem, fiquem aí aguardando o revestimento do poder que vem do alto. Guarda isso. Isso vai ser muito importante para esclarecimentos depois. E depois vamos a outro versículo. Atos, capítulo 1, versículo 8. Diz assim: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus disse isso aos discípulos e foi assunto aos céus. E foi elevado aos céus, tá? Tanto que no mesmo livro, no mesmo capítulo, só que no versículo 14, quer dizer, Atos 1,14, né? A palavra de Deus diz que todos estes, no caso, os discípulos que ali estavam, Maria, as mulheres, todos estes, perseveraram unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Em Atos 2:1, seguindo, diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Atos 2:2. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Atos 2:3. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Atos 2:4. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concediam que falassem. Amém? E assim se cumpriu a promessa nos discípulos. Então, vamos voltar. Bom, então o batismo do Espírito Santo, então é você receber o Espírito Santo? Não é a mesma coisa. Por que o Senhor diz isso com tanta afirmação? Vamos lá, tá? Quando o Senhor Jesus pede para que eles viessem a permanecer em Jerusalém, né? Você pode prestar atenção
que o Senhor Jesus, ele sabia da necessidade para que aqueles discípulos viessem a ser revestidos do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo já era com eles, já estava neles. Ah, mas como assim, irmão Celso? Bom, se você pegar a própria palavra deixa eu só verificar aqui rapidinho, em João, no final do livro de João, do apóstolo João, o Senhor Jesus, ele, aparecendo os discípulos antes de ser assunto aos céus, ele falou da seguinte forma: a paz vos dou, e soprou sobre eles o Espírito Santo. Ele fez isso antes dele ser assunto aos céus. Você, para ter o Espírito Santo, você precisa somente de uma coisa, irmão. Você só precisa receber a palavra de Deus e crer que o Senhor Jesus é o Filho de Deus. Glória a Deus. Só isso. Por isso que o batismo do Espírito Santo, eu sei que muitos não vão concordar comigo e não sou dono da verdade, mas por isso é que o batismo do Espírito Santo eu não considero a você ter acesso ao Espírito Santo. Porque o próprio Senhor Jesus diz para que os discípulos viessem aguardar, porque eles receberiam o quê? Um revestimento de poder. Ah, mas o Espírito Santo te reveste poder? Não esse dessa forma. O revestimento do Espírito Santo de poder tem um propósito. Não é só todos nós, quem nos converte, quem nos convence do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. Lembra da última pregação que eu falei sobre o ladrão da cruz? Que muitos acham que ele não foi batizado. Ele realmente não foi batizado nas águas. Porém, naquele momento, ele se arrependeu, pedindo ao Senhor Jesus misericórdia, e da mesma forma creu, porque falou: Senhor, tipo assim, me leva com o Senhor. E o Senhor Jesus: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então aquele ladrão, ele foi batizado? Sim, mas ele foi batizado em Cristo. Falei isso na última pregação. O que é o batismo em Cristo? Esse é quando Paulo diz que é o único batismo. Por quê? Batismo nas águas, batismo no Espírito Santo, batismo de fogo, são batismos que são incorporados no batismo principal, que é o batismo em Cristo. Então, quando você é convencido pelo Espírito Santo e o aceita, o Espírito Santo passa a fazer morada em você. Paulo fala isso na carta aos Efésios. Tanto é que se você chegar lá, vamos lá em Efésios capítulo 1, versículo 13. Olha o que Paulo diz. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. No versículo 14, o Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, para você ter o Espírito Santo, você precisa de duas coisas fundamentalmente: ouvir a palavra da verdade, que é o evangelho da salvação, e ter
ter crido no Senhor Jesus. E aí o que ele diz? Crido e receberão o selo do Espírito Santo. Então o batismo do Espírito Santo é o selo? Não, eu não concordo, porque o batismo do Espírito Santo é algo acima ainda. Você recebe o Espírito Santo para só depois você ser batizado. Você pode até acontecer de você ser batizado no Espírito Santo, porque isso é, vamos dizer, o que te leva a receber o Espírito Santo? Você pode ter certeza que é a tua redenção a Cristo. Há pessoas que não foram batizadas nas águas, a gente vai falar isso, e receberam o Espírito Santo. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Quer ver um exemplo? Quando Pedro foi a Cornélio. Os amigos, os familiares de Cornélio não tinham sido batizados nas águas. Tanto é que Pedro vai dizer, poxa, como podemos negar a água a eles, se é o Espírito que os convenceu? Eles foram cheios do Espírito Santo. A diferença do batismo do Espírito Santo, você pode ver, a gente vai ler aqui outras passagens, que em todas eles você vai declarar que as pessoas foram cheias, repletas do Espírito Santo. E isso é diferente de você só crer ou só receber a palavra. Tanto que, olha, veja o que aconteceu com os discípulos de Jesus. Você vai ver que todos eles, em unidade, perseveraram. Jesus foi assunto do céu, soprou sobre eles o Espírito Santo, mas eles estavam o quê? Em oração, perseverando. Senhor, o Senhor prometeu, poxa, derrama sobre nós esse poder, faz com que venhamos ser cheios disso que o Senhor tem nos prometido. O que o Senhor, seu Filho, nos deixou, o que é isso? Eles tinham a avidez, a necessidade. O Espírito Santo já tinha neles, mas havia necessidade deles serem revestidos desse poder. E isso tudo tem um propósito, irmão. Não é só porque ele prometeu, não. Não pense que as coisas de Deus são sem motivo, sem propósito, sem nada. Olha só, a gente vai voltar nesse assunto, mas ainda nesse assunto, se você pegar aqui, ó, onde Paulo fala em Efésios, nesse versículo 1,14, né, que é o segundo versículo, ele diz, ó, o Espírito é o penhor da sua herança. O que é penhor, irmão? Penhor é uma garantia que se é dada, entendeu? Então, esse penhor, ele diz que o Espírito Santo é o penhor, é uma garantia que nos é dado. E depois ele complementa dizendo assim, olha, até os resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Por quê? Em resgate da sua propriedade, porque o Espírito Santo não te pertence. O Espírito Santo pertence a Deus. Ele te dá para uma garantia de te preencher e aqui você ser condicionado a entender, principalmente, a palavra de Deus. Glória a Deus. Essa é o principal motivo do Espírito Santo. Tá? E ele diz assim ainda, ele diz que até o resgate da sua propriedade, ou seja, quando morrer, o que acontece conosco? O corpo volta para o pó, o espírito volta para Deus, e a alma, essa vai para o domínio de Deus, aonde Deus vai nos colocar, seja no paraíso ou no inferno. Essa é a realidade. Porque tudo é domínio de Deus. Então ele também segue em louvor da sua glória, ou seja, tudo isso é para ele, dele, por ele e para a glória exclusiva de Deus. Por isso Paulo escreve e mostra isso em Efésios. Agora, você receber o selo do Espírito Santo é você ser feito
morada de Deus. Aleluia! E aí o Espírito Santo passa a habitar em você. Irmão Celso, mas e o batismo do Espírito Santo? Por que eu continuo a insistir a falar sobre essa diferença? Porque muitas pessoas têm dúvida e embolam o entendimento da coisa. Por isso que eu quero demonstrar, esclarecer em tempos cronológicos os acontecimentos. O Senhor Jesus chega, sopra o Espírito Santo sobre os seus discípulos antes de ser assunto. Aí alguns vão dizer, mas ele fez isso profeticamente. Meu amigo, olha, com todo respeito, respeito a sua opinião, mas profeticamente, para que ele então ele soprou? Está entendendo? Eu não consigo ver profeticamente. Ele soprou o Espírito, eles receberam o Espírito. Glória a Deus! Aleluia. Lembra do que já foi ensinado nas outras pregações? Por isso que eu me preocupei em falar do Antigo Testamento, que não se era chamado Espírito Santo, era chamado Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor era dado no momento em que o Senhor desejava que alguém trabalhasse a seu favor por um propósito. Podia ser essa pessoa de Deus ou não, era vontade de Deus ele usá-lo. Aí você pode parar, vai verificar que o único do antigo, do antes de Jesus, que você tem dito na palavra de Deus, que recebeu desde o ventre o Espírito Santo, foi justamente João Batista. Que desde o ventre da sua mãe Isabel, ele recebeu o Espírito Santo para quê? Para anunciar a vinda do Messias, que era promessa desde a época de Moisés. Mas veja o que Jesus diz sobre João Batista: entre nascido de mulher, não houve ninguém maior que João. Não houve ninguém igual a João. Ou seja, João foi o homem assim mais abençoado entre todos que viveram até aquele momento. Porém ele disse: mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Por que Jesus disse isso? Porque João veio, anunciou a Jesus, o Senhor Jesus foi batizado nas águas, recebeu o Espírito Santo no momento do batismo das águas, porque João viu uma imagem corpórea, como uma pomba do Espírito Santo entrando nele. O Espírito Santo, Deus, o Senhor Deus esclareceu para ele que ali era o Filho amado dele, que ele se comprazia, e ali o Espírito Santo foi derramado. O Senhor Jesus, tendo o Espírito Santo no momento do seu trabalho, da sua evangelização, do seu trabalho entre o povo judeu, para que se cumprisse a promessa, para que toda a lei viesse a ser resolvida, ele vem trabalhando com o Espírito Santo. Pode reparar que quando os discípulos saíram e foram ali e curaram enfermos, expulsaram demônios, o Senhor Jesus, por ordem dele, o Espírito Santo foi enviado com eles. Naquele momento eles não tinham o Espírito Santo, eles tinham a mando do Senhor Jesus para que eles exercessem a obra naquele momento. Como é que o senhor pode afirmar isso? É simples. Se eles tivessem o Espírito Santo, eles não faziam tanta besteira. Pedro não teria negado ele 3 vezes, porque o Espírito Santo não ia permitir isso. Então, era necessário, para que o Espírito Santo viesse a estar realmente sobre eles, que primeiro se completasse tudo aquilo que está escrito. Entendeu? Então, tanto é que só depois de Jesus crucificado e
ressuscitado em glória, é que ele soprou o Espírito Santo sobre os discípulos, e os discípulos aí sim, eles tinham o Espírito Santo, mas eles não estavam ainda revestidos para a obra que eles tinham que executar. Por isso eu diferencio, é o entendimento que o Espírito Santo me dá, bem claro, sem medo de errar, mas estou sujeito à argumentação de quem quiser argumentar que o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, ele tem um propósito. Qual o propósito? Eu mesmo já disse num versículo antes, quando o Senhor Jesus disse que esse revestimento do poder era para que eles fossem suas testemunhas, mas não só testemunhas, como as pessoas entendem em relação a falar da palavra de Deus. Não, pessoal. Há testemunhas a manifestar o poder de Deus. Como assim, irmão Celso? Por que o senhor fala isso? Vamos nos lembrar de uma passagem que o Senhor Jesus chega para os próprios discípulos e fala assim: poxa, até hoje vocês ainda não creem em mim? Olha o que ele diz. Ele diz: se não creem em mim, creem pelo menos nas obras que eu fiz. Por quê? Porque Moisés, quando proferiu a profecia, falando sobre o Messias, que viria, um profeta como ele, grande em obras, o Senhor Jesus disse: olha, se vocês não creem que eu sou do Pai, creiam que as obras que eu faço é do Pai, porque só o Pai pode fazer. O Senhor Jesus, ele chama a atenção dos discípulos para isso. Por quê? Porque vejam que, olha a dificuldade que era, irmãos, para que alguém acreditasse no Senhor Jesus. A religiosidade que foi incutida na cabeça das pessoas, pelos sacerdotes, pelos escribas, pelos fariseus naquela época, separavam, afastavam o homem de Deus. Essa é a grande realidade. E eles não conseguiam enxergar os grandes e maravilhosos milagres que o Senhor Jesus fez, a ponto de o invejarem e o crucificarem. Por quê? Porque eles não tinham a referência do Espírito Santo. Mais do que isso, eles invejavam ao Senhor Jesus porque eles não tinham como ir contra tudo aquilo que ele fez. Tudo aquilo que Jesus fez, Jesus falou: olha, se não é para acreditar que eu vim do Pai, mas acreditem que as coisas que eu faço pelo Pai, porque ninguém que não seja o Pai poderia fazer as coisas que eu fiz. Então, quando você recebe do Senhor Jesus o preenchimento, porque o Espírito Santo, ele não é dado por medida. Quando você é cheio do Espírito Santo, o principal propósito é fazer com que a vontade de Deus seja manifestada nessa terra através da sua palavra, da sua profecia e dos milagres. Então, você pode a todo instante e momento receber, você pode ter, por exemplo, muitas pessoas têm o Espírito Santo. Todos que creem em Jesus têm o Espírito Santo. Isso é vedado, é claro, é bem claro isso. Agora, o batismo do Espírito Santo depende de algo mais de você para com Deus. Se não haver de você uma redenção num propósito de agradar a Deus, você vai continuar com o Espírito Santo. Ele não vai te afastar de você, a não ser que você se macule, a não ser que você entre em pecado.
Porque muitas pessoas confundem achando porque é batizado no Espírito Santo, não vai pecar mais. Isso não está na Bíblia. Você ser batizado no Espírito Santo não impede de você não pecar. Você continua tendo, tá, a gerência sobre a tua consciência, e se você quiser pecar, você vai pecar, meu filho. Muitos dizem não, que aquele que tem o Espírito Santo não vai fazer mais nada errado. Não tem nada disso escrito na Bíblia, me mostra. Não é o entendimento que eu tenho da Bíblia. O que te traz a salvação, além de crer em Cristo e na palavra dele, é a santificação, porque sem ela você não verá a Deus. Glória a Deus. E se você não se santificar, irmão, esquece. Você pode ter sido preenchido do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, mas se no momento da volta de Jesus você estiver em pecado, você vai ficar, porque você não vigiou, você não fez a vontade de Deus. Deus pode te salvar ainda assim? Ele é Deus, ele pode todas as coisas, mas sinceramente não é o que ele deixou escrito. A misericórdia de Deus é algo que eu não nem mensuro, mas entenda, o que te traz, a partir do momento que você passa a ser morada do Espírito Santo, você tem obrigação de permanecer em condições que o Espírito Santo faça morada em você. Isso não é o Espírito Santo que faz, é você que tem que fazer para com o Espírito Santo. Porque se você volta ao pecado, volta para a lama, você expulsa, afasta. O Espírito Santo quer ficar contigo. Ele teve o prazer de viver com você. Vai continuar tentando falar contigo. Volta para o caminho, se arrepende. Mas você insiste em retornar para o mal. Tem gente que acha que isso... não, é porque ele estava predestinado nisso. Eu não quero entrar nesse assunto, mas eu não creio nesse Deus. Eu creio na predestinação, mas não da maneira que essas pessoas acham que Deus escolheu algumas para salvação e um monte para perdição. O meu Deus, o que eu creio, ele salva e dá condições de todos serem salvos. Ele não morreu para alguns, ele morreu para todos. O problema é que muitos recusaram o seu sacrifício. E têm recusado o seu sacrifício. Amém? Aleluia! Bom, vamos voltar aqui agora em mais alguns assuntos, né? Eu falei em último sobre Atos 2:4. Bom, então em Atos 2:4 se cumpriu a promessa nos discípulos, que foram os primeiros a serem batizados. Em Atos 10:44, a palavra de Deus diz assim: enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviram a mensagem. Onde Pedro estava? Ele estava na casa de Cornélio, tá? E ali o Espírito Santo o levou até Cornélio para falar a mensagem de Deus. Continuando no versículo 45. E os fiéis que eram da circuncisão, que estavam acompanhando Pedro, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Por quê? Porque até então os judeus ainda não tinham uma consciência que o caminho que o Senhor Jesus revela, que hoje a gente chama de cristianismo, né, é o verdadeiro caminho da nossa salvação. Eles ainda tinham incutido na sua pele, no seu coração, em todo o seu corpo, o judaísmo. Entendeu? Então eles ficaram abismados porque os incircuncisos, porque eles foram assim, eles foram incutidos na mente deles que só os circuncisos seriam salvos. E o que não é verdade. Jesus
vem e prova isso, que a circuncisão verdadeira é no coração e não no prepúcio, como era antigamente. Então ele diz assim: e apareceram aqui. E no versículo 46, pois eles os ouviam falar em línguas, engrandecendo a Deus. Então Pedro disse no 47, será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Ou seja, aqueles da família de Cornélio, eles não tinham sido batizados na água. Eles receberam o Espírito Santo antes mesmo de serem batizados nas águas. Por quê? Aleluia. Porque eles já tinham sido batizados em Cristo. Amém. Porque eles já tinham crido na palavra. Amém. Eles já tinham aceitado o Senhor Jesus no seu coração como seu Salvador. Então, necessariamente, eles precisam disso para ter o Espírito Santo. Só que eles foram agraciados com algo mais. Por que então o Senhor Jesus deu o Espírito Santo para eles? Simples, você pode ter certeza que cada um que saiu dali fez uma obra divina, dirigida pelo Espírito Santo, em algum local onde os discípulos não foram. Porque foi para isso que o Espírito Santo veio, para acelerar o caminho da obra do Senhor Jesus e da igreja do Senhor Jesus, para que o poder de Deus viesse a ser revestido a um ponto dos milagres permanecerem a serem concorridos como como Jesus fazia. Pode ver que os discípulos fizeram os milagres principalmente após a ordem do Senhor Jesus, porque com certeza o Espírito Santo os acompanhou. Mas eles ainda não tinham recebido a promessa. Naquele momento Jesus estava ao lado deles. Jesus detinha toda a autoridade e o poder. Ele detinha a sua condição divina num corpo de homem. Continuando. Então, essas pessoas foram batizadas no Espírito Santo antes de serem batizados no quê? Na água. Então, irmão, ser batizado no Espírito Santo, necessariamente, você não tem que ser batizado na água. Amém? Para você ter isso bem claro. E muitas vezes você é batizado na água e não recebe o Espírito Santo no momento do seu batismo. Quantas pessoas que eu conheço que entrou um pecador seco, passou pelas águas e do outro lado saiu um pecador molhado? Fala sério, quantos? Muitos têm um propósito, mas não foram convencidos pelo Espírito Santo. Essa é a grande realidade. Agora, o Espírito Santo é o único que pode verdadeiramente convencer, mas isso é uma coisa que está dentro do coração, ou qual só o Senhor Jesus sonda. Não estou aqui para julgar, estou aqui somente declarando e mostrando coisas que a gente presencia. Essa é a realidade. Vamos com uma menção de algo também ocorrido referente ao Espírito Santo e ao batismo. Em Atos 8, Filipe, evangelizando em Samaria, levou muitas pessoas a quererem ser batizados, a receber a palavra. Tanto que no versículo 14 do capítulo 8 de Atos, diz assim: quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. No 8,15 diz: chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. No 16: pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. E no 17, nossa, cadê? Perdão, pessoal, um alarme tocou aqui.
E no versículo 17 diz: então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Glória a Deus. Então, outra condição: os que estavam em Samaria já tinham sido batizados nas águas, mas não foram batizados no Espírito Santo no momento que foram batizados nas águas. Eles só receberam o Espírito Santo após a ida de João e Pedro, que oraram por eles, impuseram as mãos para que eles recebessem o Espírito Santo. Aleluia. Está vendo como o batismo do Espírito Santo, consequentemente, não é obrigatório que no momento que você passe nas águas você receba o Espírito Santo? Vamos para outra menção, né? Você vai ver, bom, deixa eu ver aqui agora uma outra passagem. Deixa eu ver aqui. Vamos na conversão de Paulo. Olha o que diz na conversão de Paulo, Atos 9:9. Paulo, quando estava a caminho de Damasco, que viu a luz, a voz do Senhor, o Senhor falou com ele, ele ficou cego. No versículo 9:9 diz: esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. A gente tem que se apegar em detalhes que muitas vezes a gente passa despercebido. Você acha que alguém vai ficar sem comer e sem beber, sem propósito nenhum? Paulo, com certeza, ele não estava entendendo muito bem as coisas. E de alguma forma, com certeza, ele falava com Deus. Me esclarece. O que aconteceu? O que foi aquela voz que apareceu para mim? Porque para Paulo, naquele momento, ele só sabia que ele estava fazendo a perseguição que ele perseguia em nome de Deus. Ele não tinha consciência do que fazia, porque foi incutado a ele. A religiosidade dos fariseus, os sacerdotes, faziam com que ele tomasse essas atitudes, crendo que fazia a vontade de Deus. Tu acha que Deus escolheria Paulo por outro motivo? Não, porque ele fazia com excelência tudo para Deus, só que fazia da forma errada, fazia com a visão errada. Mas o desejo de Paulo sempre foi agradar a Deus. Então o que diz? Em Atos 9:17, Ananias foi entrando na casa e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho de Damasco, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram os olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se, foi batizado, que aí deduz que foi batizado nas águas, e depois de comer, sentiu-se fortalecido. Mais uma coisa, Ananias chega ali, impõe a mão sobre Paulo, Paulo recebe o Espírito Santo. Aleluia! Mas só depois ele foi batizado nas águas. E aí ele começou ao quê? A fazer e a dedicar o Evangelho ao quê? Ao Senhor Jesus. Ele começou a aprender. Primeiro Paulo aprendeu. Você vê que o início de Paulo vai passar diversos anos que ele simplesmente está acompanhando o trabalho e aprendendo também. Ninguém nasce sabendo. O que eu estou falando aqui para você não foi uma coisa que eu aprendi hoje, não, são tempos que a gente vai passando. Eu tive muitas dúvidas. Na sequência, que hoje não vai dar tempo de falar tudo que se tem que falar sobre o batismo do Espírito Santo, mas eu vou tentar falar o máximo possível, que eu ainda tenho ceia. Mas você tem que tentar e entender e esclarecer que o batismo do Espírito Santo é o Senhor Jesus que diz, não sou eu. Ele é um revestimento de poder. Então, ele
acontece no momento em que você espiritualmente é envolvido de uma forma tão poderosa pelo Espírito Santo, meu amigo, que nada vai ser igual na tua vida a partir daquele momento. Muitos vão dizer, não, mas que eu tenho Espírito Santo. Não, eu creio que você tem Espírito Santo, mas o batismo do Espírito Santo, irmão, é algo diferencial, é algo diferente. Não é só você ouvir e aceitar a palavra, é algo muito mais profundo. Detém uma comunhão, uma sensibilidade de você receber e ser preenchido pelo poder de Deus. Mas o batismo do Espírito Santo não resolve todas as coisas. Ele foi dado para que você viesse o quê? Se aprimorar na execução do mandamento do Senhor, que é levar o Evangelho, falar para grandes e pequenos. O que a palavra de Deus diz? Olha, não temas, porque no momento que estiver, o Espírito Santo colocará palavras em sua boca. Você naquele momento, se você tiver que ser usado para curar, para fazer alguma coisa, Ele fará através de você, você não terá dúvida, porque não será você, mas será o Espírito Santo te dirigindo. Isso é muito mais do que simplesmente você ter conhecimento do Espírito Santo. Amém? Amém. Seguindo, Atos 19:2 diz assim, aí já é Paulo, já maduro, com conhecimento de causa, que já, no momento em que ele ensinava as igrejas, ele diz assim, perguntou-lhes, Paulo perguntando, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E aí os discípulos que estavam ali com ele disseram, ao que eles responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. No Atos 19:3, Paulo pergunta, então em que batismo vocês receberam? Eles responderam, batismo de João. Paulo explica, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. E eles, tendo ouvido isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Aí você fala, meu amigo, para você que nunca ouviu falar no Espírito Santo, como eles, ser revestido ao ponto de começar a falar em línguas ou profetizar, não é uma ação normal. É uma ação sobrenatural. Aleluia! É algo que preenche até o profundo da alma para um propósito. Ali Deus falou para, se eu não me engano, era 10 ou 12 pessoas que estavam ali separados, de uma forma, a deixar eles de uma forma em que eles não teriam a menor dúvida de continuar a exercer e a querer mais, porque uma coisa que eu posso te dizer por experiência própria, no dia em que eu fui batizado no Espírito Santo, nasceu no meu coração um desejo imensurável de ganhar almas, de falar de Jesus. Eu queria que todos que estivessem ao meu redor pudessem sentir o que eu estava sentindo, aqui, serem revestidos por aquilo que o Espírito Santo me revestiu. É diferente de você estar num banco, você receber a palavra, o Espírito Santo falar ao teu coração. Porque quando o batismo do Espírito Santo vem sobre você, o teu desejo é sair correndo, evangelizar, falar para todo mundo. Se alguém te reclamar contigo, te xingar, te menosprezar, te humilhar, tu não está nem aí, você está rindo à toa, porque o Espírito Santo está sobre você e você só deseja falar do amor de Deus de todas as formas.
E o que acontece hoje nas igrejas? As pessoas têm o Espírito Santo, mas não conhecem essa intimidade para com Deus, porque muitas vezes a pessoa não teve a experiência, porque, pode notar, todos que foram batizados a princípio buscaram isso. Os discípulos ficaram em oração, perseverando, crendo, buscando em unidade que a promessa viesse sobre eles. E assim é o batismo do Espírito Santo. Esses que receberam, no momento em que foram impostos as mãos, havia uma autoridade excelente sobre aqueles que imporam as mãos sobre eles. Além de que, te garanto que cada um deles estava rendido ao Senhor Jesus de todo o coração. Porque para você ser preenchido totalmente com o Espírito Santo, receber o Espírito Santo sem medida, que é o que é a promessa de Deus, você tem que estar completamente rendido a Ele, irmão. Aleluia. Você tem que se colocar totalmente em redenção. A tua vida, para você, não tem valor mais nenhum, é só Cristo. Como Paulo, viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro, para mim tanto faz. Eu tenho que estar o quê? Com aquele que me fortalece, aquele que me redema, o meu Redentor, aquele que me salvou, aquele que me dá e pode tudo, aquele que é revestido, que está no poder de Deus. Meu amigo, ele busca, ele está sempre buscando e se atualizando com o Espírito Santo. Agora, irmãos, o que está acontecendo nos dias de hoje é que as pessoas, infelizmente, por má informação, que um dia receberam a graça de ser batizado no Espírito Santo, eles acham que eles estão blindados de tudo e que isso nunca vai deixar de estar em sua vida. Sendo que o Espírito pertence a Deus e Ele diz, olha, é um penhor, é uma garantia, mas só que o Espírito para habitar em você, meu amigo, você tem que estar limpo, você tem que se santificar. E o que está acontecendo? Por que muitos não têm mais, ou tiveram e hoje estão afastados de ter essa comunhão, essa sensibilidade, ter o amor de Deus totalmente voltado para eles? Porque deixaram de buscar. Acharam que porque o Espírito Santo os encheu uma vez, não precisa mais buscar o Espírito Santo. Esse é o maior engano que está sobre as igrejas. Você achar que não tem que buscar, que não tem que se render, que não tem que fazer mais a vontade de Deus, porque está tudo resolvido para você. Por que a própria palavra diz que o único pecado que não é perdoado é contra o Espírito Santo? O que quer dizer isso? Isso é um outro assunto, mas só para você meditar. Pode ver que todos os pecados são perdoados, contra Jesus, contra Deus, contra qualquer um, blasfêmia, qualquer coisa Jesus perdoa. Mas contra o Espírito Santo não. O que quer dizer isso? O grande problema das pessoas, que as pessoas acham que por serem batizadas, elas estão numa redoma e que não tem mais a necessidade de se esforçar, de se arrepender, de se humilhar, de se render a Deus. Agora eu te pergunto, você que está aí do outro lado, você tem se rendido a Deus? Você tem se esforçado para que o Espírito Santo permaneça sobre você? Você que foi agraciado, que naquele momento em que você não sabia se chorava ou se ria, naquele momento que o Espírito Santo te tomou em línguas, naquele momento em que você foi de uma forma poderosa, recebeu dos céus o poder de Deus, há quanto tempo você não sente isso? Irmão,
O batismo do Espírito Santo é algo para ser conquistado e buscado todos os dias. Não é uma coisa que você é batizado uma vez e nunca mais vai receber. Não foi para isso que ele veio. Ele veio para que você fosse preenchido de um poder, para exercer um propósito para Deus. Só se você parou de evangelizar, de falar de Deus, de fazer a vontade de Deus. Aí não há necessidade de você ser revestido pelo poder de Deus, do Espírito Santo. Fora isso, não convém. Então você volte e busque a palavra de Deus, busque o Espírito Santo. Aleluia. Agora vamos fazer algumas menções. Que horas tem, meu pastor? 15. Quantos minutos? Dá para aguentar mais 15 minutos? Só rapidamente, é porque infelizmente é muita coisa. Bom, uma primeira coisa, a promessa de Deus, o batismo do Espírito Santo é uma promessa de Deus. Foi confirmada pelo Senhor Jesus. 2. O batismo do Espírito Santo é, isso quem diz é Jesus, não sou eu, é um revestimento de poder. 3. Existe um propósito de nos fazer testemunhas de Cristo, não só em palavras, mas em obras. Por que você diz isso, irmão Celso? Justamente como eu falei anteriormente. O próprio Senhor Jesus, lá em João 10:37, ele fala: se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais que o Pai está em mim e eu nele. Por quê? Justamente porque Moisés já tinha falado que o Messias viria, um profeta assim como ele, com comunhão com Deus, poderoso em obras. Então, quando Jesus falava isso, foi para que, gente, você não quer acreditar que eu sou o Messias, ou o Filho de Deus? Então acredita pelo menos nas obras. Então o Espírito Santo ele vem para te trazer um poder, uma condição de, com humildade, você se colocar à disposição de Deus, para que o Espírito Santo possa te usar para grandes sinais. 5. Os discípulos tinham o Espírito Santo antes de ser batizados? Sim. O próprio Senhor Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. Antes não. Depois de ser batizados? Sim. Porque, como eu falei anteriormente, o Senhor Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo, mas isso não certificava que eles tinham sido batizados, mas que eles, e no momento em que o Senhor Jesus foi assunto ao céu, o Espírito Santo estava com eles. Tanto é que o Espírito Santo veio primeiro sobre eles, só depois que eles foram usados para poder levar o Espírito Santo para outras pessoas. Bom, deixa eu continuar aqui. 6. O importante é saber que na conversão nos tornamos morada do Espírito. É como eu falei para vocês. Nós nos tornamos morada do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo, assim como o batismo nas águas, é um complemento do batismo principal, que é o batismo em Cristo. Somos imergidos, nós somos adentrados por Cristo através do batismo. Amém, pessoal? E tem outras coisas que deviam ser faladas, mas não há tempo. Então, vou deixar para vocês o seguinte, 2 perguntas que eu quero que vocês já pensem nela para o próximo culto. Teoricamente eu tenho que falar sobre o batismo de fogo, que é o meu compromisso. Porém, tem 2 perguntas que eu quero te responder e eu quero que você já medite nelas. Primeiro, o batismo no Espírito Santo garante sua salvação? É uma pergunta. A segunda, como posso
identificar qual é a evidência bíblica que eu sou batizado no Espírito Santo. Que muitas pessoas têm dúvidas sobre esse assunto. Será que eu sou batizado? Será que eu recebi o batismo ou não? Como eu posso saber se eu sou batizado ou não pelo Espírito Santo? Na próxima pregação eu espero ter tempo de falar dessas duas perguntas e ainda falar sobre batismo um pouco. Mas se não der, vai ter que ficar para outra e outra, porque o tempo não para. Amém? Agora, peço aqui ao nosso amado pastor, dirigente da nossa congregação, que ele venha aqui, que ele vai trazer agora para cada um de nós o corpo e o sangue de Cristo em memória. Amém? Amém. Glória a Deus. Água. Deus seja louvado. Que bênção, que bênção. Glória a Jesus. Vamos adorar ao Senhor, porque o Senhor é bom, tem nos dado do seu Espírito e porção dobrada para aqueles que têm da parte de Deus um chamado específico, especial, para poder trabalhar no ministério do Senhor. As Escrituras Sagradas diz que a ceia do Senhor é um memorial. Às vezes, as pessoas pensam que depois que você toma o pão e apresenta o pão, toma o cálice e apresenta o cálice, que a oração do pastor, a oração do bispo, a oração do papa ou do padre, ele tem poder para tornar isso aqui o sangue e o corpo de Cristo, literalmente. Não, não tem. Continua sendo pão. É em memória de mim, é símbolo, é algo biológico, tangível aos nossos olhos, que nós vamos tomar, pegar, orar, consagrar a Deus, mas continua sendo o suco da uva, continua sendo pão, a matéria do trigo. A oração de uma pessoa não tem poder para transformar pão em carne, nem vinho em sangue. Continua sendo vinho, continua sendo pão. A nossa ceia, a ceia do cristão verdadeiro, ela é memorial. O que é memorial? O cálice é o Novo Testamento, a nova aliança, no meu sangue que foi derramado. Então, o vinho, ele é vermelho, cor de sangue. Quando você toma o vinho, você lembra do sangue que foi derramado para a sua propiciação. Eu só inverti a ordem dos valores aqui. E o pão simboliza o Cristo, que se entregou à morte, morreu, teve seu corpo moído. Então, pela morte de Cristo, o pecado é perdoado, mas pelo sangue, o teu pecado é propiciado. O que é propiciação? É como você pega uma cadeira, né? Vamos dar um exemplo da cadeira. A cadeira é suja, toda suja de lama, e você está com a roupa, e você não quer sentar naquela cadeira, senão aquela cadeira vai sujar a sua roupa. E aquela é a única cadeira que tem, e ninguém mais tem cadeira, e aquela cadeira está à venda e está suja. Então o que você faz? Você pega o teu último dinheiro, a última moeda que você tem, e a pessoa diz, olha, o valor dessa cadeira é essa última moeda que você tem. Aí você vai dizer assim, agora o que eu vou fazer? Eu vou ter que comprar essa cadeira? Eu tenho que descansar. Então você compra a cadeira, mas a cadeira continua o quê? Suja. Foi o que Jesus fez. Com a morte dele, ele compra o homem para si. Ele paga o preço da dívida e adquire a mercadoria, toda suja, toda cheia de mácula, toda cheia de problemas, cheia de carrapicho. Mas aí o sangue derramado no Calvário vai propiciar. O que é propiciar? Vai te lavar, vai tirar toda a imundície, vai te tornar útil. Então ele não só te perdoa, como ele te torna agradável por meio do seu sangue, para que ele possa habitar em você. Então a salvação é algo completo que Deus fez para o homem. Não falta nada, Deus é perfeito em tudo que ele faz. Então aqui nós temos o pão, que o nosso obreiro Celso vai distribuir, o cálice da nova aliança, que o pastor Jorge vai distribuir.
Primeiro, deixa eu consagrar. Vamos orar juntos, todos orando. Senhor, abençoa o pão que simboliza o teu corpo que foi derramado ali, Senhor, entregue na cruz do Calvário, moído pelos nossos pecados. Esse pão simboliza o corpo que foi moído pelos nossos pecados. E este é o cálice da aliança do teu sangue, que simboliza, meu Pai, o teu sangue que foi derramado para a nossa propiciação. Então tu perdoaste e tornaste agradável a ti o homem por meio do seu sangue. Pagaste o preço e nos lavaste, Senhor, de toda mancha, de toda mácula, Senhor, para andarmos em santidade diante de ti por meio da tua palavra. Aqui está o pão, tomai e comei, disse o Senhor, isso é o meu corpo que é partido por vós. Aqui está o cálice da nova aliança, disse o Senhor, isto é o meu sangue que é derramado por vós. Fazei isso em memória de mim, todas as vezes que comerdes e beberdes este cálice. Disse o Senhor, isso é o meu corpo que é partido por vós. E este cálice é o novo testamento no meu sangue, é a nova aliança no meu sangue, é o sangue da propiciação que nós lembramos. Pelo pão, nós temos a convicção que o nosso pecado foi pago na cruz do Calvário, mas só paga o pecado e aquilo que o pecado causou em mim. Por isso que a igreja de Deus é perfeita. Então, toda mancha, toda mácula, tudo aquilo que impede você de se aproximar de Deus, Deus lava por meio desse sangue remidor. Teu pecado pode ser vermelho como carmesim, mas se torna mais branco do que a branca lã. Porque Deus, Ele é perfeito nos seus feitos. E Ele fez o melhor para a sua igreja, o melhor para o seu povo. Disse o Senhor Jesus, em 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tendo tomado o pão, levanta o pão. Tendo tomado o pão, deu graça e deu aos discípulos para comer e disse, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim, comamos o pão em memória do Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia, bendito seja o nosso Deus, que é rico em misericórdia. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou o Senhor o cálice e disse, este cálice é o novo testamento do meu sangue. Todas as vezes que comer o pão e beber o cálice, estareis anunciando a minha morte até que venha. Disse o Senhor, tomai, bebei dele tudo, este é o meu sangue que é derramado por vós. Fazei isto em memória de mim. Então beba em memória do Senhor. Aleluia, aleluia. Deus, bendito seja o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória e aleluia, louvor. Glória a Deus. Quero convidar você mais uma vez a participar dos nossos encontros de adoração e de estudo da Palavra de Deus aqui no Ministério Guiando o Rebanho, na Rua Aquitânia, lote 16, quadra 6, CEP 23071200. Nós estamos engatinhando ainda, sonhando com grandes conquistas e grandes feitos. E nós já temos feito, né, irmão Celso? Esse é o nosso irmão Celso, nós temos trabalhado, né, pastor Jorge? Glória a Deus. Luciana também. E outras pessoas, irmã Marisa, como outras pessoas que estão nos ajudando. Nós temos aí abençoado obras de missões em Moçambique, já temos ajudado a construir igrejas, temos ajudado a alimentar criança, a educar criança, e queremos pedir o Espírito Santo, que é o Senhor da igreja, que nos envie almas que tenham a qualidade para poder efetivamente investir no reino dele, não somente no nosso ministério Guiando o Rebanho, como também nos ministérios que estão em Moçambique. Fico triste que não estamos podendo ajudar o ministério do Paquistão. Tem 2 pastores na Índia precisando de ajuda. Tem um pastor no Afeganistão me pedindo ajuda. E
não é que a pessoa fala, pastor, pode ser pessoas que não são cristãos. Eu falei, não, ele é cristão. Tem todo um projeto, mas nós não conseguimos ajudar. O que nós estamos querendo dizer? Estou fazendo um apelo aqui, invista no reino de Deus, porque Deus não fica devendo nada a ninguém. Ore pelo ministério Guiando o Rebanho, ore pelo meu ministério. O diabo tem se levantado, o diabo tem feito de tudo para derrubar, mas nós vamos permanecer de pé. Por quê? O nosso ministério, às vezes a gente fala com aquela boca cheia, o meu ministério. Homem não tem ministério. Homem, ele executa o ministério de Cristo. Cristo passa para você, te dá o privilégio de você carregar esse bastão, essa bandeira, essa espada desse ministério que é dele, e ele tem confiado a nós. E quando confia isso nas nossas mãos, o diabo vai se levantar, meu irmão. O diabo vai vir com toda a fúria. Então tudo pode acontecer na sua vida, coisa que nem se você contar lá no inferno, o diabo não vai acreditar, mas pode acontecer. Então o que você tem que fazer? Simplesmente olhar para Deus. Olhar e para mim sereis iluminado. Quando você para olhar para o homem, você vai simplesmente receber aquilo que o homem tem para te oferecer. O que o homem tem para te oferecer? Nada. Porque muitas pessoas hoje estão frustradas. Vão para a igreja, aí, né? O irmão Celso, ele falou aqui do Espírito Santo, mas é muito bem falado, glória a Deus. Mas às vezes eu alerto as pessoas, igual na pregação passada, né? Tem muita gente hoje crendo no espírito de Filipos. Cuidado, o espírito de Filipos, ele revela, ele vê tudo, aquela jovem via tudo. Então o que nós temos que fazer hoje? Olhar para o homem? Não, olhe para Deus. Olhai para Deus e sereis iluminados. Se olhar para o homem, tu vai ter o que o homem pode te dar. Se você olhar para um exército, você vai ter o que o exército pode te dar. Se você olhar para o mundo, você vai ter e receber o que o mundo pode te dar. Mas se você olhar para Deus, você vai receber o que Deus tem para te dar. O que Deus tem para te dar? Olha para a vida de José, do Egito. Olha para a vida do próprio Moisés. Olha para a vida de Davi. Olha para a história desses homens que você vai ver. Não existe homem de Deus que o ministério dele seja mar de rosa. Não tem. Eu ainda não encontrei. Você já encontrou? Já encontrou? Eu não encontro. Eu vejo coisa na vida de José do Egito que eu fico perguntando para mim mesmo. Sou pastor formado em teologia. Eu fico perguntando, Deus, tu tinha um projeto com esse homem? Não dá para o senhor poupar? Deus, olha, Deus, como dizia a minha mamãe, faz ouvido de mercador. Deus não dá resposta. Deus não dá resposta para certos questionamentos humanos. Simplesmente Deus vai deixar você viver a fé, e quando você vive a fé, você vai entender e vai entendendo por que aconteceu tudo aquilo. Tudo Deus tem um propósito. Uma coisa que eu vejo, Deus, ele não é Deus de gente, de neófito. O próprio apóstolo Paulo, pelo zelo da obra, vai dizer para Timóteo, para os obreiros que estavam consagrando outros obreiros, não impõe as mãos sobre um neófito. O que é um neófito? É um principiante. O que é um principiante? Tem principiante de 1 mês. Verdade, 1 mês. Tem principiante de 1 ano. E tem muita gente aí que tem 40 anos, 47, 50 anos de evangelho. É principiante, é neófito. Porque para mim o neófito é aquele indivíduo que ele pegou, entrou na igreja, a igreja não entrou nele, e ele continua lá, como o irmão falou aqui, das pessoas que pensam que tem o Espírito Santo e não tem, pensam que estão sábios e não são, simplesmente vive na prática do pecado. É um neófito. Neófito é aquele que é imaturo, não tem intimidade profunda com Deus, não alcança isso, por mais que ele estude, não vai alcançar. Por quê? Ele entrou na igreja, mas a igreja não entrou nele. Quando a igreja entrar em você, meu amigo, o diabo pode passar em cima de você com rolo compressor, depois botar você lá no moedor de carne, depois puxar você pelo funil, você vai olhar para ele e vai fazer assim, ó, tô nem aí, meu Deus é maior do que isso tudo, e quem dá a palavra final é Ele. Glória a Deus. Eu engrandeço a Deus pela mensagem de hoje. Se você teve dúvida aí do Espírito Santo, eu tenho certeza que Deus hoje tirou. Ter o Espírito Santo todo crente tem. Quando ele é batizado em Jesus, ele já recebe o Espírito Santo. É filho de Deus, tem o Espírito Santo. Agora,
ser revestido de um poder sobrenatural para um ministério específico, para um trabalho específico, para você passar no moedor do inferno, passar no funil do inferno, o rolo compressor do inferno passar por você, tem que receber esse batismo de fogo do Espírito, que ele vai te dar poder para suportar tudo isso. Olhe para os grandes heróis da fé. Esses homens tiveram a coragem de uma crença de obediência firme com Deus, porque foram cheios do Espírito de Deus. E a Bíblia diz bem claro que Deus de antemão, ou seja, de antemão é antes que ele desse, ele, para pessoas específicas, ele deu esse Espírito para ajudar essas pessoas a passar pelaquela situação. Você acha que José do Egito passou tudo aquilo sozinho, irmão Celso? Deus deixou ele lá e ele passou sozinho de tudo? Tem pregadores aí que pensam isso. Não, Deus estava lá o tempo todo. Você acha que Moisés, quando saiu correndo pelo deserto para poupar a vida dele? Você pode ver que todos os grandes profetas, Daniel, Isaías, Jeremias, José, todos eles tinham vida com Deus. Vida com Deus. Todos eles tinham o quê? Aquele momento onde eles colocavam suas orações, seu momento com Deus. E muitos não têm oportunidade, têm o privilégio, mas não fazem. As Escrituras Sagradas dizem no Novo Testamento que até a vinda de Cristo o Espírito não tinha sido dado. Não. Sim. Como Cristo deu, não. Mas o Espírito esporadicamente descia em pessoas específicas. O irmão falou, é a chave da vitória. A comunhão daqueles homens com Deus, a crença, a obediência daqueles homens com Deus, aproximava eles de Deus por causa da lei moral que operava dentro deles. E uma vez que eles se aproximam de Deus, o Deus que santifica hoje é o mesmo Deus de lá. Então, Deus fala o que para Abraão? Se tu uma, pensa. Tinha algum tratado teológico escrito naquela época? Não. Mas tinha que ser uma bênção. E eles sabiam que era ser uma bênção. Não roubar, não matar, não prostituir, não adulterar. Ser um padrão excelente. E eles faziam isso. E Deus então desenvolveu com eles uma intimidade. E a intimidade de Deus, ela santifica. Não importa se é no Velho ou no Novo Testamento. Eles recebiam a presença de Deus. E aquela presença de Deus, vou dizer assim, ilustrava aqueles homens. E eles eram capazes de negar o pecado. Eles eram capazes de dizer não para o pecado. Mas ainda precisavam de passar pelo processo do sangue derramado na cruz do Calvário, que eles foram também alcançados pelo sangue da cruz e pela morte do Cristo. Então, a obra de Deus é perfeita e Deus é perfeito nos seus feitos. Quero louvar a Deus pela palavra de hoje, quero louvar a Deus pelo louvor, quero agradecer a Deus pelo privilégio de nós estarmos aqui reunidos neste lugar para partirmos o pão em comunhão com o outro. É um privilégio. Te convido para a obra de missões e te convido para o nosso culto. Estamos precisando de pessoas comprometidas com o reino. Rua Aquitânia, lote 16, quadra 6, CEP 23071200. Ministério Guiando o Rebanho. Uma bênção de Deus para o seu coração. Pastor Américo Gomes, seu irmão em Cristo, seu servo. Que Deus possa abençoar a sua vida. Agora vamos para ofertas, dízimos, teu sacrifício, aquilo que você veio trazer a Deus por adoração. Quando eu falo assim é por quê? Vamos à tua adoração. Adoração é louvor, é obediência e é o teu sacrifício financeiro. Que hoje nós não plantamos grão, muitos de nós não criamos gado, nem caprinos, nem ovinos, então nós vamos a oferecer o que ao Senhor? E a Bíblia diz, sirva o Senhor com as suas fazendas. Então nós oferecemos aquilo que nós temos de melhor e que o nosso coração propõe. Eu não posso aqui obrigar você a ser dizimista. Não. Você é que tem que fazer um voto com Deus e ser dizimista. Eu não posso obrigar você a dar oferta. Você que tem que propor no seu coração e dar oferta. Se eu fizer aqui uma mensagem dizendo, olha, se tu não der, a la custa
comunista vai lá, o gafanhoto vai lá, é mensagem mentirosa. Não tem cunho bíblico para dizer, não, ele está pregando a verdade, não. Uma que a mensagem foi para um tempo específico, e outra que nós não vivemos mais debaixo da lei. O profeta Malaquias profetiza na lei. A graça, o Cristo já morreu, o sacerdócio já foi mudado. Nós servimos a Deus hoje por meio do sacerdócio de Melquisedeque. Então o sacerdócio de Melquisedeque, Abraão deu por lei? Tinha lei que ordenava Abraão dar o dízimo? Não. Abraão deu dízimo porque ele adorou por adoração, por reconhecimento que Deus o abençoou. Então dízimo, oferta, qualquer tipo de sacrifício que tu faça, tem que ser proposto no coração do ofertante, e ele tem que ser liberal. Aí o altar recebe e Deus abençoa. Se for dízimo, Deus vai te abençoar segundo a bênção do dízimo. Se for oferta, Deus vai te abençoar segundo a bênção da oferta. Se for sacrifício, Deus te abençoa segundo a bênção do sacrifício, e assim sucessivamente. Deus não é um Deus que nega bem nenhum àqueles que o amam. Vamos orar pelas ofertas. O nosso pastor Jorge está aqui oferecendo os nossos sacrifícios de adoração a Deus. Senhor, estamos aqui presentes essa noite. Sim, meu Deus. Trazendo a Ti recebe com aroma suave. Receba, Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus. No nome poderoso. Abrindo porta que não tem porta, pois são o Teu povo. Toma providência de cada um daqueles que trouxe o dízimo, sua oferta, liberalmente, Senhor. Em nome de Jesus. Adorando ao Senhor, aquele que tudo pode e tudo faz. Em nome de Jesus é o que pedimos e agradecemos. Aleluia. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. Deus seja louvado e adorado. Vamos agora, façam assim com as mãos. Obrigado por você ter assistido o nosso culto. Obrigado por você ter nos dado o privilégio de estar aí. Compartilhe esta live. Envie para alguém que esteja precisando de aprender o que foi ensinado hoje aqui. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o Israel de Deus em Cristo Jesus espalhado na face da terra, hoje e sempre. Que todos digam amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Que o Espírito Santo possa